No último Café com Maná, o Café com Maná 51, nós estivemos vendo que nem tudo que acontece nesse planeta é dentro da vontade de Deus ou é a vontade de Deus. Pelo contrário, muita coisa acontece que não tem nada a ver com a vontade de Deus, tanto que o mundo está vivendo o que vive, esse mundo corrompido, um mundo de morte, de assassinato, de drogas, de violência, de roubo, né? Um mundo de sofrimento, de fome. Obviamente não é nada, não é tudo isso da vontade de Deus, né? Pelo contrário, Deus vai ter um mundo onde não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor. Esse será o mundo que vai ser, vamos dizer, resplandecer a glória de Deus e a bondade de Deus. Mas então vem a pergunta, por que Deus permite tudo isso? Se o mundo está de cabeça para baixo contra a vontade de Deus, por que Deus permite tudo isso? Né? Vamos na origem da história. A primeira coisa aqui em Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Veja, Deus fala para os homens, eu estou dando a terra para vocês, dominem sobre ela, subjuguem a terra é de vocês. Né? E no Salmo 115, 16 também está escrito, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Então, veja, Deus não é um manipulador, ele dá vida a tudo aquilo que ele cria, mas ele permite que a criação escolha e governe, administre, tome suas decisões e responda por ela, por essa administração, por essa gestão daquilo que Deus nos deu. Né? Ele deu a terra para nós, homens, para que nós dominemos sobre ela. Né? Mas quando o homem se afastou de Deus, em Adão, na realidade todos nós estávamos em Adão nesse momento, né? Ele seguiu uma sedução, uma mentira do diabo, tornou-se escravo do pecado e aí passou a ficar debaixo dessa dominação que nós vimos e entendemos bastante aí no Café com Maná 51, anterior a esse. Né? Por outro lado, como a terra, Deus deu ela para o homem, tudo que acontece na terra depende do homem. O diabo, ele se tornou um dominador. Foi chamado pelo apóstolo Paulo de Deus desta era, Deus desta ordem, ou deste tempo, deste século, em algumas traduções. Mas entenda, o diabo só pode atuar nesse planeta através de homens. Ele não pode agir sozinho. Tudo que é feito na terra tem que ser através de homens. E até Deus respeita os critérios ou as regras ou leis que ele mesmo criou. Então ele entregou a terra aos homens, os homens perderam ela ou se entregaram para o diabo, né? Por isso há este mundo totalmente caído que vivemos hoje, mas, por outro lado, né, nós estamos numa situação em que Deus também, para agir na terra, ele continua dependendo dos homens. Alguém poderia perguntar, mas por que Deus deixou então Satanás tentar o homem? Por que Deus não criou o homem sem influência do mal, sem nada em volta? Ora, a palavra de Deus nos ensina que essa criação dessa forma já foi feita antes. Quando Deus criou os anjos não tinham pecado, não havia influência do mal no universo. Eles foram criados num ambiente que só havia bondade de Deus. Eles foram criados perfeitos, eles não foram criados para cair, eles foram criados para se manterem firmes. Quando a palavra de Deus apresenta o diabo como o pai da mentira, veja, ele está dizendo o quê? Que quem criou a mentira foi o diabo. A mentira foi algo criado pelo diabo. Ele se desenvolveu. Deus criou os anjos também com liberdade, criaturas livres, para se desenvolver e criarem e ter suas escolhas e seguir os seus caminhos. E a palavra nos ensina que este anjo caído, que começou a desenvolver o mal dentro dele, ele foi seduzindo outros e outros e outros com as suas ideias, né? Desenvolvendo isso, aquilo, até o momento em que ele simplesmente partiu para uma rebelião. Né? Com essa rebelião, 1/3 dos anjos seguiram a ele. 2/3 se mantiveram na presença de Deus, mas 1/3 seguiu e Deus permitiu. Deus não aniquilou ninguém, Deus não exterminou ninguém e nem vai exterminar. A tua alma é eterna. Né? Esses anjos todos vão permanecer vivos, estão vivos até hoje.
estão causando um monte, mas Deus não aniquila, Ele não destruiu. Isso é uma revelação tremenda do amor de Deus, né? Agora, esse anjo caído, Lúcifer, Satanás, veja, ele queria ser igual a Deus, ele queria se assentar no trono de Deus. Então, quando ele viu que Deus ia criar o homem, a sua imagem e semelhança, isso se tornou um problema grande. Ele falou, não vai. E ele veio contra esta criação de Deus, veio contra a raça humana, ele é um opositor, ele é um destruidor, né? É um matador de homens. E qual é a característica dele na terra? Ele veio para, como Jesus disse, roubar, matar e destruir. Ele veio para se opor, né? Agora, quando nós falamos de Jesus, por que Jesus tinha que ser um homem, né? Se tudo que Deus faz na terra é feito através dos homens, então Deus precisava agir através de um homem. Então Jesus, que estava no seio do Pai, ele se fez carne, né? E habitou entre os homens. Aquele que era Deus estava com Deus, ele veio à terra, se transformou em homem, né? Por quê? Porque um homem precisava restaurar todas as coisas. Como homem, ele viveu sem pecado, morreu pela punição de cruz em nosso lugar, derramou seu sangue pelos nossos pecados e comprou de volta a nossa liberdade, abrindo as portas para a redenção do planeta, né, do planeta Terra. Isso é uma coisa maravilhosa que a gente vê na palavra de Deus. Então veja, o profeta Daniel, falando sobre a restauração de todas as coisas, no capítulo 7, verso 11, ele diz assim: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel estava vendo aquilo que Jesus depois profetizou dele mesmo, né? Que o Filho do Homem virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Por que Filho do Homem e não Filho de Deus? Jesus se apresentava como Filho de Deus e às vezes ele chamava de Filho do Homem. Por quê? Por causa desse personagem bíblico profetizado pelo profeta Daniel, o filho de homem. Por que tinha que ser filho de homem? Porque tinha que ser homem para restaurar todas as coisas, reinar sobre a terra. A terra Deus a Deus aos homens, e Jesus Cristo, o homem que ressuscitou, subiu aos céus, se assentou à direita do Pai, foi glorificado, recebeu de volta toda a sua divindade. Ele nunca deixou, nunca deixará de ser homem, e como homem, ele volta à terra, só que agora em todo o seu poder e a sua glória, volta à terra para reinar sobre os homens, assumir de volta o controle, e a Bíblia diz: seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Ele vai trazer o reino de Deus de volta sobre nós. O planeta será restaurado, será redimido. Mas veja, enquanto isso não acontece, né, a igreja é a manifestação de Jesus e da vontade de Deus aqui na terra. Você é os braços e as pernas de Jesus aqui na terra. Nós somos isso. Deus realiza a sua vontade através de homens, né? Se eu não oro, nada vai acontecer. Porque Deus atua na terra através de homens. Então as nossas orações têm que fluir. Se eu não me disponho para Deus para fazer a sua obra, nada acontece. Por quê? Porque Deus faz milagres através dos homens. Deus faz milagres através da nossa oração. Deus faz coisas extraordinárias neste planeta e nas nossas vidas, pela nossa oração e pela nossa disposição nas mãos dele. Coloque-se nas mãos do Senhor. Ore, clame, a tua oração tem poder e vai mudar a tua história, vai mudar a história de muita gente. Não ache que a tua oração não faz nada, não. Deus atua na terra através das nossas orações. Se nós orarmos, as coisas acontecem. Se nós não orarmos, nada acontece. Homem de Deus, você é um instrumento do Senhor aqui. Vai firme, vai fundo, Deus vai te usar e vai fazer maravilhas através de você. Tenha um dia abençoado, uma semana cheia do Espírito Santo, porque é isso que Deus quer fazer através e na sua vida, em nome de Jesus. Se o Café com Maná tem sido bom para a sua vida, dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook, e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.